Aí a gente sai, tranca tudo, ela quer fugir, quer pular às vezes quando ela está na crise. É difícil, viu, irmão? A pessoa vai chegando na idade, né? Depois dos 40, aí o negócio começa, o caldo começa a engrossar, né? E todo dia ela pergunta por Orlando, pela mulher dele, diz que não sabe onde é que está, que a casa é dela, aquelas coisas de idade, irmãos, e isso faz parte da vida humana, né? Então a gente tem essa luta, todo mundo tem a sua luta, a sua batalha, mas é assim que a gente vai chegar no céu, é com luta mesmo, né? Glória a Deus, é verdade. Se a gente não tiver luta, irmãos, a gente não chega lá, porque os tempos estão bem trabalhosos, né? E a gente está vivendo um período de muita frieza espiritual, onde foi lida aqui a leitura. Aqui o irmão, quando passou, ele leu o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, né? E o versículo 2 diz, servir ao Senhor com alegria e apresentar-os a Ele com canto. Então eu sempre digo isso, se tiver só uma pessoa, meu compromisso é com Jesus, né? Claro que a gente tem compromisso com o pastor, porque quando você dá a palavra tem que honrar, mas se não tiver ninguém também, e estarei aqui com toda a alegria, porque, como eu sempre digo, meu patrão é Deus, né? Ele é quem me chamou, quem nos chamou. Então a gente tem que saber aquilo que Ele fez na nossa vida e o quanto nós somos devedores a Ele. Aleluia! Às vezes eu fico assim, Jesus, às vezes Deus usa pessoas até, né, em profecia, e eu sei que a minha casa, que meu marido, minha família está de pé, porque é livramento do Senhor, é Deus quem vai cuidando, vai guardando, irmãos. Por isso que é bom a gente servir o Senhor com alegria, porque não importa, né, o que você faz, seja o que for que você fizer para Deus, faça com alegria. Se é só dar o dízimo, dê o dízimo com alegria, né? Não dê com raiva não. Dê a oferta com alegria. Se você não tem, dê aquilo que você tem com alegria, aquilo que Deus lhe deu com alegria. E o tema da nossa lição de hoje, irmãos, é uma coisa muito importante. O pastor não leu aqui o Salmo, o livro de Romanos 10, 17, e a memorização é Marcos 16 e 15, que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? Marcos 16 e 15. Então, a aula de hoje é sobre evangelismo. Parece que está até ficando meio esquecido, né? Que nós fomos chamados com essa finalidade. Isso é uma das finalidades da igreja, irmãos, é evangelizar. E a introdução diz: o que é evangelizar? É comunicar o evangelho no poder do Espírito Santo, pois quem faz a obra de conversão no coração do pecador é o Espírito Santo. Nós somos os instrumentos que ele usa para anunciar o evangelho. Embora o nosso testemunho seja um modo indireto de evangelizar, nós devemos evangelizar através de nossas palavras. E mesmo o crente que não possui o dom de evangelista, tem a obrigação de ser uma testemunha de Cristo. Está lá em Atos 1:8, que ele diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Judeia, como na Samaria, em Jerusalém e até nos confins da terra. Então, mesmo tendo dificuldades, o crente não pode deixar de pregar a palavra de Deus. Ao anunciar o evangelho, o grande evangelista e apóstolo Paulo também se sentia em fraqueza e em temor, mas apesar disso ele não se calava, pois quem dava poder era o Espírito Santo. Então, eu estava aqui lembrando, irmãos, que aqui de vendedor só tem a Ana Lúcia, né? Mas o Zenete já vendeu também, o Olavo já foi vendedor, o Ana já foi vendedor, né? E é interessante que quando você vende alguma coisa, algum produto,
Você tem que apresentar bem o produto. Se você não apresentar bem o produto, você acha que as pessoas vão ter interesse de comprar? Vai, quer dizer, nem o vendedor acredita no produto que ele está vendendo, né? Olaide, ela vende produto de cabelo, né? Aí você já pensou se a Olaide vende produto de cabelo e o cabelo dela é todo maltratado? Não é bem cuidado? As pessoas vão dizer assim, esse produto que essa mulher está vendendo não presta, né? Porque a mulher, olha, o cabelo dela, ela vende produto de cabelo. E o cabelo dela está todo espetado, né? Está todo armado, eu não vou comprar esse produto. Então, mesmo assim, irmãos, o Evangelho, né? Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Claro que a gente não está dizendo que o Evangelho é algo de negócio, não. Mas, de certa forma, irmãos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. E o embaixador é representante de um país. E como evangelista, você é representante de quê? Do Evangelho. Então você tem que levar o Evangelho de Cristo com alegria, com amor. Você tem que viver esse Evangelho para você oferecer o Evangelho às pessoas. Eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho. Você já pensou falar de salvação se eu nem sou salva? Lembra quando Paulo, aqueles jovens, filhos do sacerdote lá em Atos, foram expulsar um demônio? Aí eles foram expulsar o demônio e disseram para o demônio, nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Aí os demônios disseram assim, ó, eu sei quem é Paulo, conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas você, quem é? Aí deu uma surra nele, né? E como o cara não tem intimidade, irmãos, né? Porque o Evangelho não é qualquer produto. O Evangelho é uma pessoa viva que é Cristo. Então, se eu vivo Cristo, né? Paulo diz logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se eu tenho uma vida de murmuração, né? Ai, a minha cruz é maior do que todo mundo, né? Eu ando arrastando a minha cruz igual o povo arrasta uma cachorrinha no meio da rua. Quem é que vai querer ser salvo, irmão? Ninguém, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para aquele que crê. Mas esse poder de Deus, ele nos dá poder em meio à tribulação, à tristeza, à luta, às dificuldades. Porque, irmão, na bonança você precisa de poder para quê? Para nada. Você precisa de poder na dificuldade. Então, como é que você é provado? Se você tem alegria, se você tem amor, é na dificuldade, irmãos. E é aí que o Evangelho vai ser transmitido a outras pessoas. Porque as pessoas, irmãos, eu ouvi uma vez alguém dizer assim, que palavras são muito boas, agora exemplo arrasta pessoas. Então, se as pessoas veem, poxa, vê você passando, rapaz, fulano tem uma vida tão difícil, tão sofrida, mas ele está ali firme com Jesus. As pessoas vão olhar